Alô amigos, esse vídeo que estou fazendo para você é o vídeo um pouquinho diferente dos vídeos comuns que eu já tenho colocado, que é teste de máquina e um monte de aplicativos. Nesse vídeo eu quero mostrar a você que, como sempre menciono, que você deveria ter um multímetro analógico para você fazer as suas indicações, suas verificações nos componentes, no chicote de fio. Eu quero dar algumas dicas para você. Eis-me aqui na minha mão o multímetro analógico, tá? É o multímetro que eu uso para fazer as medições nos componentes que eu cismo que eles estão com defeito. Também já mostrei você que para a máquina de lavar, que tem motor e essas coisas, você não precisa usar o multímetro, é mais confiável você usar essa ponta de teste. Mas na escala do multímetro, quando a pessoa compra um multímetro, a primeira coisa que ele gostaria de fazer é medir a eletricidade da casa. E nesse caso, se ele não tiver prática com o multímetro, ele vai queimar o multímetro na hora. O multímetro não vai permanecer, ele já vai queimar ele. Essas escalas vermelhas que você vê aqui, é a escala usada para a voltagem das tomadas, ou seja, voltagem alternada. Também elas podem ser usadas para voltagem alternada de uma fonte, por exemplo, antes de passar pelo capacitor e pelo filtro, que é os diodos, antes de passar pelos diodos, que é o retificador, e antes de passar pelo capacitor, que é o filtro. Então aí, nesse caso, ainda temos corrente alternada. Quando passa pelo capacitor e pelo filtro, aí já é corrente contínua. Então, lembrando você que se você tiver esse aparelho, aí você precisa e gostaria de fazer o primeiro teste nas tomadas da sua residência. De curiosidade, você quer saber quantos volts está chegando lá, se chega mesmo 115, 125 volts ou menos. Então você precisa ajustar esse aparelho. Você vê aqui uma escala DC volts, você vê outra escala aqui em vermelho, AC volts. Você está vendo a escala de resistência, tá? Que é essas daqui, ó, vezes 10K, 1K, vezes 10, vezes 1. Você vê aqui a resistência em miliamperes, que na verdade é bem menos usada. Para dizer a verdade para você, eu nunca usei essa escala de miliamperes, que eu não tenho necessidade dela. A maior escala que a gente usa em um multímetro é o DC volts, que seria corrente contínua, começando de 1000 volts, 250, tal, 10 volts, 2,5, meio volts e 0,1, que seria para teste já mais ou menos aí de placas eletrônicas. Lá você vai encontrar voltagem pequena, tá? De 50 volts para baixo você vai encontrar nas placas eletrônicas. Em máquinas de lavar, no caso, componentes altos como bomba de jogar a água para fora, uma válvula que ela puxa a água para dentro, um motor atuador de freio e pressostat, você vai encontrar a escala vermelha, AC volts, tá? Então você tem que saber o que você vai testar com esse aparelho quando você pegar o seu. Eu estou aqui com o meu ajustado na escala vezes 1K. Nessa escala, a gente pode tentar testar componentes eletrônicos. Aqui eu tenho um capacitor de máquina de lavar. Ele é 220 volts, tá? E a gente pode ver como é que está essa integridade desse capacitor. Eu espero que ele não esteja estragado, que esse capacitor é um capacitor novo que eu comprei. Para mim, quando eu vou em uma residência e as máquinas é 220, então eu tenho que ter um capacitor 220 para testar. Porque muitas vezes o capacitor parou de funcionar e você tem que ter um capacitor para testar se é o motor, o que está acontecendo. Então vamos ver como é que fica. Eu vou ajustar esse multímetro aqui para a escala. Ele já está, na verdade, na escala vezes 1000. Vamos ver o que a gente vai fazer aqui. Aqui está o capacitor. Sempre você testa antes as pontas de prova do seu multímetro para ver se elas vão dar contato, tá? Encostando uma na outra, a ponteirinha tem que deflexionar, que às vezes ela está mal encaixada aqui e você não consegue fazer a medição achando que está com problema na peça.
Sempre eu lembro a você que é o seguinte, eu estou fazendo a gravação sozinho, eu peço um pouquinho de calma, mas nós vamos fazer as coisas dar certo. Para você saber as condições de um capacitor, basta você colocar em uma escala alta um multímetro comum, como esse meu aqui, um multímetro analógico. Não é um multímetro cheio de frescurinha, é um multímetro de 20k ohms por volts. Aí você joga aqui na escala vezes 1000. Aí você pode fazer como eu fiz. Como eu estou testando sozinho, eu coloquei a ponta preta em uma extremidade do capacitor. Estou com a ponta vermelha na mão. E a gente vai ver aqui o que vai acontecer. Eu vou encostar agora a ponta vermelha nesse terminal que está solto do capacitor. Se esse capacitor estiver ok, então tem que dar um salto, o ponteiro tem que dar um salto e tem que voltar a zero. Se o capacitor estiver em curto, ele vai dar um salto e vai permanecer. Se o capacitor estiver aberto, ele não faz movimento nenhum com a agulha. Lembrando que se estiver em curto, ele vai dar um salto e vai permanecer como se estivesse encostando assim, olha. Tá? Isso seria característica de um capacitor em curto. E essa seria a característica de um capacitor aberto. Você ia encostar as pontas e ia permanecer assim. Tá? E esse aqui seria a característica de um capacitor em curto. Então vamos lá. Eu vou encostar essa ponta vermelha nessa pontinha aqui. O capacitor tem que dar um salto. O ponteiro do multímetro tem que dar um salto e tem que voltar a zero. Tá? E você observou que ele deu um salto e voltou a zero. Aí não vai adiantar mais eu tocar mais aqui, ó, nessa ponta, ó. Posso ficar aqui o dia todo que ele não vai mais fazer o movimento. Aí você está vendo que a ponta preta está desse lado. Agora eu vou colocar essa ponta vermelha desse lado. E eu vou testar agora com a ponta preta aqui. O que eu fiz? A ponta preta está à esquerda e a ponta direita foi a que eu coloquei aqui, ó. Não deflexionou. Agora eu vou prender essa ponta aqui e vou colocar essa ponta preta no outro lado e vamos ver o que acontece. Muito bem, já foi invertida aqui a ponta. A vermelha agora está afixada e a preta está livre. E nós vamos observar o que vai acontecer aqui. Eu vou mostrar um pouquinho de longe, aí depois a gente chega mais perto, a câmerazinha aqui, ó. Né? Ainda não encostei. Agora eu vou encostar a ponta preta, ele tem que dar um salto de ponteiro e vai voltar a zero. Vamos lá ver? Pronto. Ele volta a zero com uma pequenina resistência. Mas no caso aqui ele voltou a zero mesmo. Então esse capacitor ele está ok. Você sempre tem que fazer isso. Você coloca uma ponta desse lado, ajusta o multímetro para a escala mais alta e encosta a ponta. Aí dá um salto e volta. Aí não adianta ficar aqui, ó. Aí você tem que inverter. Pega a ponta negativa e vai de novo com a ponta positiva. Aí ele vai dar um salto. Aí esse capacitor está, no caso, ok. Agora, para você descobrir um defeito em um chicote de fio, igual esse aqui, que no caso é uma extensão, a que eu testo os aparelhos. Como você faria usando um multímetro? Afinal, os fios eles se quebram aqui dentro, quebram pelo meio, pode quebrar aqui nessa emenda que eu fiz. E para você testar, você não precisa dessa escala alta, como está aqui, vezes 1000. Você pode baixar para vezes 10. Aí sempre pega as pontinhas de prova e confere, juntando uma na outra,
se o ponteiro vai deflexionar, olha. Aí, aqui tem um ganho, tá? Ó. Aí você pega o multímetro e aumenta o ganho dele. Não deixa passar do zero, não. Eu ajustei ele agora porque eu estou na escala vezes 10. Se eu baixar mais para a escala vezes 1, tem que aumentar mais ainda a alimentação do aparelho. Então eu estou aqui, ó, com a ponta de teste uma em cima da outra, eu vou tirar. E a agulha voltou a normal. Vamos fazer um teste para ver como que a gente descobre qual o fio que está quebrado, qual o fio que está bom. Para esse tipo de teste é muito simples, eu não preciso desmontar minha extensão para saber onde que está quebrado o fio. O que foi que eu fiz? Eu peguei uma ponta preta do multímetro e afixei ela aqui dentro, pois eu tenho certeza que está saindo energia daqui, passando pelo cabo de energia, e o primeiro ponto que poderia me indicar se está quebrado ou não seria esse aqui, ó, é o ponto das emendas. Se eu tiver energia ali e não tiver energia para essas outras pontas, então defeito significa que está para cá. Mas eu já ganho um bom tempo. Então a ponta preta está fixada ali, a ponta vermelha está na minha mão, e como esse chicote de fio ele sai dali, ó, para cá, o que eu preciso fazer agora é encostar essa ponta em um desses terminais e descobrir se o ponteiro vai deflexionar. Vamos ver qual seria aqui. Vou colocar um pouquinho mais alto, ó. Não é essa que o cabo do multímetro está. Então vamos ver se é essa. Exatamente. Então esse fio aqui, daqui desse conector até lá, na ponta do fio está ok. Porque ele está deflexionando, tá? Agora vamos inverter a ponta de fio. Essa ponta preta vai para o outro lado e vamos testar agora esse plug para ver. Muito bem. Uma vez feita a inversão, nosso aparelho ainda continua na escala vezes 10. Aí eu passei agora a ponta preta que estava aqui à minha esquerda, passei para a direita. Conforme você vê, tudo permanece normal. Aqui a posição do plug ainda está na mesma que estava antes, porém eu tinha testado aqui, agora vou testar aqui. Lembra que eu tinha testado desse lado, certo? Eu vou colocar o multímetro, não é para deflexionar, olha lá. Encostando, não está deflexionando. Por quê? Porque eu inverti a ponta. Essa fiação daqui e onde estava a ponta do multímetro eu já sei que estava boa. Não vai deflexionar agora, porque eu já tirei a ponta preta, ó, dela. Ela estava aqui desse lado, a sua esquerda, na parte de baixo do vídeo. E agora eu passei a ponta preta para a parte de cima do vídeo. Então esse lado não vai deflexionar. Mas então agora a ponta que eu tenho que testar agora seria essa. Tá? Porque eu inverti a fiação ali, olha. Então vamos ver se o ponteiro vai deflexionar. Eu vou encostar aqui. Tá? Ele deflexiona legal. Indicando que essa extensão ela está perfeita até essas duas emendas. E se eu precisar testar dali para cá, uma vez que eu já sei que ali está ok, aí nesse caso eu deixo aquela ponta para lá. E agora eu passo a fazer a minha medição aqui, olha. Ali eu não vou mais precisar fazer a medição. Qual seria aquela ponta dali para aqui? Vamos ver se está funcionando. Vou encostar primeiro na preta. Não foi. Então vou encostar na vermelha. Isso aqui parece um João Teimoso. A gente puxa a pontinha e ela volta para lá.
Então significa que aquela garra vermelha, essa ponta vermelha aqui, até onde está esse conector, está tudo ok. Vamos ver a ponta preta. Muito bem. Eu já inverti agora a ponta preta para a parte de baixo do vídeo. Então eu tenho que testar agora com essa ponta vermelha na ponta preta. O ponteiro tem que deflexionar, porque agora há pouco eu testei a ponta vermelha, mas o conector preto estava na parte de cima do vídeo. Então vamos ver agora, vou encaixar aqui na vermelha, e não é para deflexionar. Tá? E se eu colocar na parte preta, tem que dar certo. Então, encostando aqui na parte preta, acho que eu coloquei os componentes muito longe, tá meio difícil da gente conseguir filmar tudo. Então, ó, eu vou pegar daqui, vou testar a parte preta, aí você viu que lá, ó, deflexionou, tá bom? Então, significa que esse aplicativo que eu faço os testes nas máquinas de lavar está funcionando ok. Esse teste vale para você fazer com qualquer tomada, extensão, tudo mais. Agora, e para você ver se a sua tomada é 110 ou 220 volts, como é que está a energia? Vamos já fazer esse teste para a gente ver. É algo muito sério que você vai fazer agora e o aparelho não admite erro. Você agora tem que mudar essa chave. Você tem que mudar essa chavinha agora para a rede que você espera. No caso, eu espero testar uma rede de 110 volts. Eu jogo meu aparelho em 250. A cor vermelha é muito difícil da gente conseguir enxergar. Isso, acho que dá para ver, né? Ó. Tem a escala 1250, 50 e 10. Meu aparelho está agora na escala 250 volts. Então eu estou agora pronto para ver como que fica essa voltagem. Essa ponta aqui pode permanecer na vermelha, que ela já indica que vermelho aqui, ó, vermelho lá em cima. Aí o que você tem que fazer é pegar uma dessas pontas e colocar na tomada, no caso, e pegar outra ponta, colocar na tomada também, e conferir. Tá? Então eu tenho energia nessa tomada, ela está funcionando perfeitamente bem. Aí a gente pode conferir as outras aqui também. São vários polos, né? O que você tem que fazer? Você encaixa o primeiro. Você encaixa o segundo. E você tem uma leitura do aparelho. Aí no meu caso aqui, ela está com 100. A energia ela está baixa aqui no caso. Eu tenho 106 volts. O correto seria 115 a 125. Eu tenho apenas 106 volts de energia. E à noite cai mais. À noite tem vezes que chega 90, 95, tá? Então não esqueça. Aí, se você for testar uma rede de 220, você joga o multímetro na escala mais alta do que a rede de 220. Se o seu multímetro tiver 750 volts, você joga. Se tiver 1000 volts, você joga. Só muda a chave, mas antes tira daqui, aí altera a chavinha. Igual no caso agora, eu joguei em 1000 volts, tá? Estou aqui, ó, com 1000 volts.
em residência vai ser difícil você encontrar essas voltagens. É muito difícil. E se você jogar na escala mais alta, não te dá problema também. Igual, estou colocando a ponta do multímetro de novo ali. O que vai acontecer? Agora você vai ter que saber interpretar, porque olha só. Agora já ficou muito baixo. Aí a escala aqui para mim, já que eu joguei em 1000, ela está em mais ou menos 75. Na verdade, essa escala está em 40. Ainda não atingiu 50 volts, ó, porque o multímetro está numa escala muito alta, de 1000. Aí, no caso, essa leitura estaria incorreta para mim. Não adianta mexer aqui porque eu quem joguei a escala alta. Mas se eu voltar para a escala de 250 volts, como a minha rede é de 110, vai dar certo. Tá? Acabei de colocar os plugs. E você vê que, olha só, esse risco do meio, aqui você está vendo 100. Aí lá em cima você está vendo o número 4, tem um risco do meio, depois ele passa para 6. Então, se esse ponteiro estivesse atingindo 5, eu estaria com 125 volts. Agora estou quase com 110, tá? E é isso aí, para você testar as suas coisas. Então, toda vez que eu falar para você, você precisa de um multímetro analógico, eu me refiro a esse tipo de multímetro, com esse tipo de conectores para você poder fazer as suas medições. Porque máquinas e micro-ondas a gente vai testar isso aqui, são essa grandeza, que é a energia elétrica. A gente não vai testar corrente contínua, porque aí, por exemplo, a não ser que você tenha um curso de técnico de eletrônica, para você consertar placas e alguma coisa. Mas em um micro-ondas, a tensão mais alta ali é a corrente alternada, máquina de lavar a corrente alternada, e na verdade quando estraga as outras coisas a gente tira para remover ou levar para assistência, placa, essas coisas, ou já para colocar outra placa nova. Então é isso aí, uma dica para você poder testar. Aí você fala, mas se quiser testar componentes eletrônicos, então componentes eletrônicos você vai testar nessas mesmas escalas em que nós testamos os capacitores. Ou na verdade que eu testei o capacitor. Aí você fala, mas se eu quiser testar um capacitor de forno de micro-ondas, vamos ver como que fica? Aí você vai repetir o mesmo passo que nós fizemos, só que você vai jogar na escala vezes 10K, que é a escala mais alta do multímetro, e você vai fazer aqueles passos de encostar em um lado, tá? Digamos que isso aqui seja o capacitor do micro-ondas, esse não é. Você já jogou seu multímetro na escala vezes 10K, você vai testar, coloca uma ponta de um lado, quando você encostar do outro, ele dá um salto e tem que voltar. Se ele não fazer isso, ele está em curto. Se ele permanecer aqui em cima, ele está em curto. Então ele tem que voltar. Nem que seja devagarzinho, ele vai voltando. Tá? Aí se ele não der esse salto, ele está aberto. Então no caso ele está queimado. Se ele der o salto e permanecer, ele está em curto. Na escala mais baixas, vezes 10 por exemplo, você pode testar vários componentes. Na escala vezes 1 a gente usa para testar LEDs. LED vermelho, verde, amarelo, na escala vezes 1, por ser a escala mais forte. Aqui no caso o aparelho ele está na escala vezes 10, não é 10K, vezes 10. E a gente pode usar aqui como uma base para a gente ver como é que fica esse magnetron. Vamos testar o filamento do danadinho aqui, ó. O filamento está ok, né? O filamento está ok, está funcionando. Aí vamos ver se tem teste de fuga pela carcaça dele. Você pode espetar uma ponta ali, se você estiver fazendo o serviço sozinho.
e encosta a outra aqui, ó, nesse terminal, no outro terminal. Aí você pode inverter se você tiver dúvida. Coloca vermelho ali e pega novamente nesse terminal e nesse terminal. Então significa que esse micro-ondas, que esse magnetron, ele não está em curto com a carcaça. Mas esse é um micro-ondas esse é um magnetron de um micro-ondas que eu já postei para você. Ele está com problema, ele não está permitindo aquecer. O filamento está funcionando direitinho, mas algo aconteceu aqui dentro da antena que manda as ondas para aquecimento. Então esse micro-ondas ele está com os filamentos funcionando direitinho. Aí não está em curto com a carcaça, porém não aquece, tá? É um defeito que você pode descobrir ao longo do tempo. Então é isso aí. Você pode fazer os seus testes com lâmpadas, usando essa escala aqui vezes 10. O que você imaginar, você pode usar também para testar componentes eletrônicos na escala vezes 10, vezes 1000. Vai ter componente eletrônico que você vai precisar usar a escala vezes 10.000. E quando você vai testar uma bateria de carro, gira a chave aqui, ó, para o DC volts. Aí tenta jogar ele mais ou menos na escala de 50, porque a bateria é 12. Aí você vai poder testar a bateria em segurança. Você testar uma fonte também, se você tiver certeza que a fonte é acima de 12 volts, igual a fonte de notebook, é acima de 19. Então joga na escala de 50. Se for testar a televisão, testar aparelho com voltagem acima de 50 volts, você joga na escala mais alta, que no caso aqui seria 250. Tá joia? Analisa direitinho o que tem aqui dentro, ó. Vai vir um manual para você desse aparelho. E a escala mais baixa desse aparelho, que seria A vezes 1, é a escala de continuidade para testar LED. Quando eu encostar aqui, ó, o LED acende, ó. O LED acende. Essa pilha aqui ela já está ficando fraca, que eu tenho esse multímetro há muito tempo e não troquei a pilha dele até hoje, que ele está funcionando legal. Mas você vê que a cor do LED você vai observar agora. Eu estou na escala vezes 1. Quando eu encostar uma ponta na outra, esse LED tem que dar pelo menos uma piscadinha. Tá? Aí você testa LEDs com essa daqui, ó, com essa escala baixa. Treine bastante fazendo teste em várias coisas que você tem eletricamente na sua casa, que usa eletricidade. Nas escalas vezes 1000, 10 e 1, você pode testar panela elétrica, liquidificador e tudo mais. Ver a continuidade, que às vezes o aparelho não está acendendo e você encostando, eu ajustei aqui na escala vezes 1000 e vou encostar aqui, ó, no conector. Você viu que o multímetro deflexionou, né? Tá? O que eu estou fazendo aqui? Estou encostando aqui, ó. Tá joia? É isso aí. Usa a sua criatividade e testa o que você quiser, usando o multímetro analógico. Um abraço para você e até breve. É Aloysio 1783, mostrando para você como usar um multímetro analógico para testar tudo que vier pela frente. Um abraço.